Agora, Hélio, você falou sobre a montagem de elenco, e aí eu queria saber como é que funciona, né? Você disse que é um cara muito atuante. Como é que é a tua atuação nesse momento da temporada, né? De montagem de elenco? Como é que funciona esse planejamento, principalmente agora no Paysandu? Ó, não adianta você falar que você faz uma lista de jogadores e o clube vai ter condições de contratar todos os jogadores. Né? Antes de eu sair, em 2, 3 reuniões que nós tivemos com a direção, eu apresentei uma lista, uma relação de jogadores que poderiam vir a nos ajudar. Uns dois, três nós já conseguimos. Entendendo? Os outros estão aí nesse envolvimento dos empresários, espera, não sei, tudo bem, mas eu acho que vai dar certo ainda alguns nomes. E dentro da convivência do trabalho, vão surgindo os novos nomes. Vão surgindo. Aí daqui a pouco, um exemplo, daqui a pouco o presidente do clube vem e fala assim, opa, o cara me falou desse jogador. Esse jogador podia não estar na minha cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou levar para o departamento de análise. Ó, dá uma geral. A primeira coisa que eu olho, que eu posso, olha a minutagem. Olha o número de jogos. Você está entendendo? Então, olha nos últimos 3 anos. Não adianta ser só no último ano. Você está entendendo? Então, a gente tenta aquilo que a gente pensou de primeira e depois, não tendo, a gente vai criando outras opções. Não é opções piores, não. Não é piores, não. Ninguém, não é isso. Ah, não, eu não tive A, B, C, eu vou pegar o D. Não, não é não. Não é isso. Eu não sou dono do mundo, da verdade. Eu posso ter uma relação de jogadores na minha cabeça que eu apresento para o clube baseado na prospecção que nós fazemos e nada dá certo. E eu tenho que criar outra situação. Isso. Eu tenho que criar uma situação sem prejuízo à parte técnica, né? Que é importante. Então, a evolução para a contratação, ela melhorou muito, muito, porque nesse ponto, os analistas, né, eles são muito importantes nessa hora, muito importantes. Eles fazem a captação de tudo, eles discutem, inclusive, com outros analistas, porque daqui a pouco, um jogador, ele está, um analista, um exemplo, um analista amigo do meu analista que está no Cruzeiro. Aí ele vai conversar com ele, ele fala, esse jogador também que você está querendo informação, ele estava aqui no nosso banco de dados, é isso, é aquilo. Aí vamos discutir. Né? Eles têm uma relação boa, os analistas têm uma relação boa, nesse sentido. Tá? Então ajuda a gente. Então coloca para mim, o jogador assim, que não está na minha relação, né, de cabeça, de momento, e aí aparece uma opção, e o analista me passa tudo, eu vou olhar com o mesmo carinho que eu olharia aquele que eu achei que poderia dar certo. Você está entendendo? Então eu vou olhar, nós vamos discutir, então tá, os últimos treinadores a gente tem, então agora é comigo. Né? Os últimos treinadores agora é comigo que eu vou conversar com meus amigos. Olha, hoje, pra você ter ideia, hoje, 6 companheiros meus conversou comigo sobre jogador formando time. 6 companheiros. Fazendo formando time. Né? E da mesma coisa somos nós. Como nós. Nós vamos conversar. Só que eu ampliei mais ainda as informações fora do nosso setor de análise. Que é conversar preparador físico, treinador, você entende? E naturalmente esse pessoal dá sempre os números todinho pra gente. A gente vê os números do jogador, você entende? Vê os números, qual foi o nível de intensidade dele dentro da temporada, qual foi o nível de KM por jogo, a média de KM por jogo, dentro da temporada. A gente, hoje é muito amplo isso, muito amplo. Você entende? E é legal. Agora, não dá para você abrir mão do vestiário, não dá para você abrir mão do comportamento, não dá para você abrir mão do comprometimento, de saber que se o jogador gosta de viver o clube. Para você ter uma ideia, nessa nova fase, o treino à tarde, nós vamos chegar 1h30 no clube. É obrigatório chegar 1h30 no clube. Vamos ter um processo muito mais complexo esse ano, porque nós também estamos evoluindo nisso, né? Então nós vamos ter um processo pré-treino que vai demandar mais meia hora dele dentro do clube. Eu estou falando de 1h30 para entrar para dentro do campo 4 horas da tarde para treino. 2 períodos, a mesma coisa, porque no início agora, 2 períodos, os jogadores, na minha visão, não podem voltar para casa. Ele tem que recuperar do treino dentro do clube.
O clube me dá essa condição, o Paysandu me dá. Infelizmente, a Ponte Preta não tinha essa mesma condição de você deixar o jogador dentro do clube, mas na medida do possível eu trago o jogador muito para próximo de mim, muito para próximo do clube, porque você tem o controle dele geral, alimento, sono, tudo você tem, porque você tem que tirar o melhor dele. Entende? A gente tem que tirar o melhor dele e ele tem que ter condições para me oferecer. Agora, quem cria as condições é quem comanda. Exato. É quem comanda. Porque se eu quiser também, chega 4 horas da tarde, 4h30 troca de roupa, e a vida segue, e bam, você não vai ganhar campeonato. Você não vai fazer temporada boa. O jogador, para trabalhar no Paysandu, ele tem que ter um perfil psicológico fortíssimo. Mentalmente ele tem que ser muito forte, porque a cobrança, ela é louca. Todo respeito, você joga no Novo Horizontino, você joga no Mirassol, grandes clubes, que no ano que vem vai incomodar muito na Série B. Você entende? Mas não tem cobrança nenhuma. Não tem cobrança. Então, o perfil psicológico é um companheiro que te passa, de profissão. É um cara que está acostumado a ver o jogador. Então, aí os números, para mim, passam a ser secundários. Porque se ele pode ter bons números, mas as reações dele, você entende? Pode não ser aceitável. A minutagem é muito boa? É. Eu estou fazendo de tudo no Paysandu, para qualquer treinador, qualquer jogador que nós contratamos um goleiro com 176 jogos em 3 temporadas. E isso eu levei em conta para contratar o Diego. Entendeu? Então, a minutagem é boa, a relação é boa, mas tem coisas que a gente fala do dia a dia, do vestiário, que os números não mostram para a gente.